Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um devocional. O tema de hoje é: quem foi muito perdoado, muito ama. Se você quiser, você pode pegar a sua Bíblia para acompanhar comigo a leitura. Eu vou ler o Evangelho de Lucas, capítulo 7, do versículo 36 ao 48. Mas antes disso, como de costume, vamos orar? Pai, santo é o teu nome, nós te bendizemos, te louvamos e te glorificamos por mais um dia que o Senhor nos deu, pelas suas misericórdias que o Senhor renovou sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos pela oportunidade de estar aqui para aprender um pouco mais sobre a tua palavra. Espírito Santo, obrigada pela sua presença. Peço que o Senhor conduza mais uma vez este momento, que o Senhor atraia o nosso coração para Jesus, que a tua palavra toque em nossos corações, no meu coração, no coração de cada um que está assistindo esse vídeo, e que a tua palavra produza quebrantamento, produza arrependimento e mudança de vida. Que o Senhor atraia o nosso coração cada vez mais para Jesus. Nós te oramos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. E a palavra do Senhor diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Queridos, com essa passagem bíblica de hoje, eu quero te chamar a atenção para a grandeza do amor de Deus e a grandeza do sacrifício de Jesus por nós. Quando nós entendemos o quão pecadores nós somos, o quão indignos nós somos de estar na presença do Senhor, e que nós só somos aceitos na presença dele pelas suas misericórdias, porque a palavra diz que a misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Então é pela misericórdia do Senhor é que nós somos aceitos. E quando nós entendemos isso, quando nós entendemos o quão perdoado nós fomos, acontece conosco o que aconteceu com essa mulher que acabamos de ler agora. Nós somos perdoados, nós somos aceitos e nós somos salvos. O relato bíblico aqui que nós acabamos de ler deu ênfase no quão pecadora aquela mulher era. E ela tinha consciência da situação dela.
Tanto é que o relato diz que ela chegou por trás de Jesus, beijando seus pés, derramando as suas lágrimas aos pés dele, derramando unguento, enxugando os pés de Jesus com os seus cabelos, derramando a sua adoração ali aos pés de Jesus. Ela não se achou digna nem de estar diante do Senhor, ela foi ali por trás, ela foi ali nos pés de Jesus. E estudiosos dizem que aquele unguento que ela derramou era um óleo muito caro, muito precioso. E ali o que ela tinha de melhor naquele momento, o que ela tinha de mais precioso, ela derramou aos pés de Jesus. Para ela não importava se era caro, ela não achou que era um desperdício, ela simplesmente queria demonstrar para o Senhor o quanto ela o amava. E Jesus até chegou a comentar que foram perdoados muitos pecados, e a quem muito é perdoado, muito ama, e quem a pouco se perdoa, pouco ama. E aquela mulher entendia. A Bíblia fala aqui que ela era pecadora. Nós não sabemos exatamente de quais tipos de pecados a Bíblia estava falando, mas independente disso, pecado é pecado, e a Bíblia fala que ela era muito pecadora. Então aquela mulher, ela sabia da grandeza do que o Senhor havia feito por ela. O Senhor havia feito por ela algo que somente Ele poderia fazer, somente Ele que pode perdoar pecados, somente Ele que pode nos julgar. Ele tem poder tanto de nos condenar ou de nos salvar. E aquela mulher entendia ali muito bem. Ela sabia exatamente o que o Senhor havia feito por ela. E como Jesus disse, quem muito foi perdoado, muito ama. Quando nós pensamos, mas eu nasci na igreja, eu faço tudo certinho, eu fiz tudo certinho desde novinho, nasci num lar cristão, cresci num lar cristão, eu não sou tão pecadora assim. Quando nós ficamos cheios de justiça própria, nós ficamos secos na nossa vida espiritual. Porque aí nós podemos pensar que nós somos aceitos porque nós somos bonzinhos, porque fazemos tudo certo, porque nós não tivemos um passado tenebroso, e nós esquecemos que nós também tivemos que ser igualmente perdoados. A Bíblia menciona que todos pecaram e carecidos estão da glória de Deus. Todos nós. Não existe pecadinho, pecadão. A Bíblia fala que todos pecaram. Todos nós precisamos das misericórdias do Senhor. Mas às vezes, quando uma pessoa ela cometeu muitos erros aos olhos humanos, ela consegue entender com mais clareza. Ela se sente tão agradecida por ser aceita pelo Senhor, por ter sua vida transformada por Ele. E muitas vezes, quando nós caímos no erro de pensar que não tivemos um passado assim tão duvidoso, quando nós não fizemos coisas assim recriminadas pelas pessoas, aí nós não precisamos de perdão, aí nós podemos estar de pé diante do Senhor sem nada nos acusar, porque nós somos bonzinhos. Não, a Bíblia fala que todos nós pecamos. Todos nós precisamos nos achegar diante do Senhor com humildade, com simplicidade e reconhecendo que santo é aquele que nos santifica, que grande é o Senhor de toda a terra. Ele nos ama, Ele nos perdoa e, como eu já mencionei no início, as misericórdias dele são a causa de nós não sermos consumidos, pois elas se renovam a cada manhã sobre a nossa vida. Uma maneira que o nosso Deus encontrou de não nos exterminar é a cada manhã Ele renovar as suas misericórdias sobre a nossa vida. Passa um dia todo, vem a noite, aí no outro dia, mais uma vez, as misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida. Se renovam, se renovam, se renovam, continuamente, dia após dia. Porque sim, nós somos pecadores, nós somos falhos, nós entristecemos o coração do Senhor com atos, com pensamentos, com
atitudes que não estão de acordo com a sua palavra e até mesmo com o orgulho, quando nós achamos que somos bonzinhos, somos bons o suficientes para estar na presença do Senhor. Se não fosse a misericórdia do Senhor, se não fosse o sacrifício de Jesus na cruz, por nós mesmos, nós jamais conseguiríamos estar na presença do Senhor. O próprio Jesus, na figura humana, certa vez não aceitou ser chamado de bom. Certa pessoa se aproximou dele e disse: "Bom mestre, o que farei para herdar a salvação?" E ele respondeu: "Por que me chamas bom? Só há um bom, que é Deus que está no céu." Então o próprio Jesus, que ele era plenamente homem, plenamente Deus, mas na sua figura de homem, ele não aceitou ser chamado bom. E ainda mais nós. Então, se nós não entendermos essa condição de pecadores, essa condição de pessoas que carecem da misericórdia de Deus, nós não conseguiremos aprofundar o nosso relacionamento com o Senhor, acessar a sua presença de uma forma mais intensa. Enquanto nós não deixarmos o nosso orgulho de lado, a nossa justiça própria de lado, nós ficaremos secos na nossa vida espiritual, porque ninguém é aceito na presença do Senhor pelo próprio mérito. Enquanto nós não fizermos como essa mulher aqui, enquanto nós não deixarmos aos pés de Jesus todo o nosso orgulho, todos os nossos títulos, tudo aquilo que a gente é, tudo aquilo que a gente acha que é e acha que tem, tudo isso nós temos que deixar aos pés de Jesus e entender que é só pela misericórdia dele, é só pela misericórdia do Senhor, é só pelo seu amor, é só pela sua graça que nós podemos estar diante dele. Jamais poderemos pensar que é pela nossa virtude ou nossas próprias forças que servimos ao Senhor. Foi o que aconteceu com Pedro. Quando Jesus estava para ser crucificado, Jesus avisou a Pedro que ele o negaria. E Pedro, cheio de justiça própria, confiando nas suas próprias forças, respondeu: "Ainda que eu tenha de morrer contigo, jamais o negarei." E o que aconteceu? Pedro, como Jesus havia falado, negou a Jesus 3 vezes. Pedro confiou na própria justiça, na própria força. E não é pela nossa força, não é pelos nossos méritos, como eu disse. Não é por isso que nós permanecemos de pé. A palavra diz: "Aquele que pensa estar de pé, cuide para não cair." Jesus disse a Pedro: "Pedro, Pedro, Satanás te pediu para te cirandar, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando converteres, fortalece a teus irmãos." Uau, como assim? Quando te converteres? Pedro já caminhava com o Senhor há muito tempo, há muitos anos. Pedro já havia vivido coisas incríveis com o Senhor. Pedro havia andado sobre as águas. Pedro, quando Jesus perguntou para os discípulos quem ele era para eles, ele teve a revelação: "Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo." Pedro apareceu no Monte da Transfiguração. Pedro estava com Jesus no Monte da Transfiguração, quando Jesus apareceu conversando com Moisés e Elias. Pedro estava ali presenciando, ele viu aquela cena. Teve certa vez que Jesus fez um discurso que o povo achou muito duro, e naquele dia muitas pessoas pararam de seguir a Jesus, inclusive muitos discípulos. E Jesus se virou para os discípulos e falou para eles, para os 12 que eram mais chegados: "Vocês também querem ir?" E Pedro respondeu: "Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna." Pedro havia vivido coisas incríveis com o Senhor e Jesus vira para ele e fala: "Quando você se converter." Veja bem, mesmo vivendo coisas incríveis com o Senhor, mesmo passando tanto tempo, Pedro ainda não era convertido. Até virei um pouco a câmera assim para pegar o pôr do sol lindo que está lá fora. Mas continuando, nós estamos constantemente num processo de santificação e morte da nossa natureza carnal e pecadora.
O apóstolo Paulo diz assim: pois eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu detesto, isso eu faço. Há uma guerra entre a nossa carne e o nosso espírito. O profeta Isaías, ele teve uma visão do Senhor assentado em um alto e sublime trono, e ele exclamou: ai de mim, que sou um homem de lábios impuro e habito no meio de povos de lábios impuros, e eu vi o Senhor. Então, é com essa reverência, é com esse quebrantamento, é com esse entendimento da nossa pequenez, da nossa condição de não merecedores de estar na presença do Senhor, é que nós devemos nos achegar a Ele. Porque não importa se você é convertido há anos ou se você se converteu ontem, se você nasceu em um lar cristão ou não, todos nós carecemos das misericórdias do Senhor, todos nós carecemos da glória do Senhor na nossa vida, todos nós precisamos fazer como aquela mulher que nós acabamos de ler. Nós precisamos chegar diante do Senhor com bastante humildade, reconhecendo que nós fomos muito perdoados, e assim, reconhecendo que nós muito fomos perdoados, nós também muito amaremos o Senhor, muito amaremos aquele que nos resgatou, aquele que se doou, aquele que se entregou e morreu por nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que abra os nossos olhos espirituais para que nós possamos reconhecer a nossa condição. Que nós possamos entender que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Que nós o amemos com todo o nosso coração, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Que as misericórdias dele sejam abundantes sobre a nossa vida e que com essa humildade, com esse entendimento de que nós fomos muito perdoados, nós possamos muito amar ao Senhor e que nós possamos, com essa humildade, acessar um lugar de intimidade cada vez mais profunda com o nosso Senhor, com o nosso amado, com aquele que nos aceita, com aquele que nos purifica, aquele que escolheu nos amar. A Bíblia fala que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Primeiro ele nos amou. E a Bíblia fala que não fomos nós que o escolhemos. Ele nos escolheu primeiro. Ele nos escolheu primeiro. Ele nos amou primeiro. E por causa do amor e da graça dele, hoje nós podemos buscá-lo, nós podemos servi-lo. Isso é uma graça, isso é um privilégio. Isso não quer dizer que somos melhor que ninguém. Só quer dizer que reconhecemos que nós fomos muito perdoados e por isso nós muito amamos o nosso amado Salvador Jesus. Que o Senhor te abençoe, que essa palavra tenha entrado no seu coração e que produza frutos de arrependimento e de quebrantamento. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é rapidinho, não custa nada. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que mais pessoas sejam abençoadas. E se você curtiu, clique em curtir. E eu te aguardo no próximo vídeo. Fique com Deus.